Por que não consigo receber a minha bênção? Vídeo número 4. Muito bem, amiga e amiga, estamos iniciando este vídeo número 4 sobre os impedimentos à fé. Por que não consigo receber a minha bênção? É a pergunta que muitos fazem. Mas a resposta é que a fé muitas vezes está impedida. Como eu disse no primeiro vídeo, a questão não é se a pessoa tem fé. Muitas vezes a pessoa tem fé, mas essa fé está bloqueada, está impedida por alguma coisa. Então, a hora que você identifica o que está bloqueando a sua fé, você tira o impedimento, então a sua fé vai funcionar e aí então você receberá a sua bênção. Este é o quarto e último vídeo desta série. E hoje vamos ver o quarto impedimento que faz com que as pessoas não recebam a sua bênção. E é a confissão errada. Olha aí, quarto impedimento, confissão errada. Quando nós falamos de confissão, geralmente vem na cabeça da gente a ideia de confessar pecados, né? Confissão é aquilo que sai da nossa boca, é aquilo que a gente fala como sendo verdade. Só que muitas pessoas, quando nós falamos de confissão, elas pensam em confissão de pecados. Bom, isso é uma parte, de fato. A Bíblia fala sobre o crente confessar a Deus os seus pecados para ser perdoado. Mas a confissão da qual estamos falando hoje não é a confissão de pecados, e sim as palavras, as expressões que saem da boca do crente. Olha, muitas expressões, muitas palavras que o crente fala estão bloqueando a fé dele. Pode ser o seu caso, de repente você anda falando coisas que estão bloqueando a sua fé. É verdade, pode parecer brincadeira, pode parecer uma coisa assim esquisita, pastor, só de falar. Pois é, só de falar. E nós vamos ver isso, pela Bíblia. A Bíblia mostra que o nosso falar corretamente tem muito a ver com receber a bênção. E o nosso falar de modo errado vai impedir a gente de receber a bênção porque vai bloquear a nossa fé. Muito bem, antes da gente então ver aí a questão das confissões, vamos ver primeiro o Senhor Deus. Vamos olhar para Deus. Porque o apóstolo Paulo, certa vez, ele disse que nós temos que ser imitadores de Deus. Olha aí para você ver a referência. Imitadores de Deus. E como é que Deus agia? Como é que Deus agiu? Vamos ver aí então? Vamos ver primeiramente no livro de Gênesis, no capítulo de número 1. Como é que Deus criou o céu e a terra? Como Deus criou todas as coisas? Vamos ver? Gênesis capítulo 1. Versículo de número 1, diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. No versículo 3 diz: Disse Deus, haja luz, e houve a luz. Está entendendo? A Bíblia diz que Deus criou no início o céu e a terra. E como que ele criou? Falando, com palavras, e disse Deus, haja luz. E aí, seguindo o relato bíblico da criação, você vai ver que tudo que Deus criou, ele criou falando. Vamos ver outra passagem bíblica que confirma isso? Livro de Hebreus, Hebreus 11, versículo 3, diz o seguinte: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, pela palavra. Não foi a mão de Deus, foi a palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas que não existem, das coisas que não são visíveis. Então você vê por este versículo de Hebreus capítulo 11, versículo 3, que todo o universo foi formado, foi criado pela palavra de Deus, confirmando lá o capítulo 1 de Gênesis, né? Como vimos no início. Vamos ver uma outra passagem bíblica onde mostra Deus trazendo à existência as coisas que não existem. Romanos capítulo de número
4, no versículo 17. Olha aí, Romanos 4, versículo 17. Diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Veja, esse texto aqui está falando da fé de Abraão, que Abraão confiou em Deus e que esse Deus no qual Abraão confiou, que fez um grande milagre na sua vida, era o Deus que chama à existência, ou melhor dizendo, é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Veja o que a Bíblia diz. Não diz que ele pega as coisas com a mão e faz existir. Não, ele chama. Chamar é chamar com a boca, né? Ele invoca. Haja luz, haja isso, haja aquilo, haja aquele outro. É impressionante, né? Como a Bíblia mostra claramente o poder de Deus e o poder da sua palavra. Muito bem, você vai falar assim, eu entendi, pastor, mas esse é Deus, né? Deus ele pode fazer isso mesmo, ele fala e as coisas acontecem. Ele tem o poder da palavra. Mas lembra agora há pouco que eu disse para você que Paulo, apóstolo, diz que nós devemos ser imitadores de Deus? Então, nós devemos fazer a mesma coisa, aprender a falar corretamente. Eu não me refiro à língua portuguesa, devemos também falar o português correto, é claro. Mas não é isso a isso que eu me refiro. Eu me refiro que nós devemos falar segundo a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus ensina. Vamos ver aí onde é que está isso? Olha aí, capítulo de número 1, vamos voltar para Gênesis então, capítulo 1, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois no versículo 27 diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós vemos aqui que Deus criou o ser humano à sua imagem. Ele criou parecido com ele, ele criou próximo a ele. Então nós devemos agir como Deus agia, falando as coisas certas, do modo correto, conforme a direção da palavra de Deus, para que nós possamos trazer à existência as bênçãos de Deus. Porque se nós usarmos as palavras de modo errado, nós vamos trazer as maldições à existência. É isso que você precisa entender. Mas olha que orientação que a Bíblia dá sobre falar as coisas do modo de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo 11, diz o seguinte: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, direção clara do Espírito Santo. Quando você for falar, fale segundo os oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? São as palavras de Deus. Fale baseado no que Deus diz na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então fale baseado no que a Bíblia diz, no que a Bíblia ensina, no que a Bíblia orienta. E aí você vai ver uma grande mudança na sua vida, tá bom? Agora vamos ver aí pela Bíblia o que acontece quando nós usamos as palavras. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Olha a revelação da palavra de Deus. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. De novo, vou repetir para você. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esse versículo está dizendo que, dependendo do que a gente fala, podemos provocar a morte ou podemos provocar a vida. Podemos provocar a saúde ou podemos provocar a doença. Podemos provocar o bem-estar ou o mal-estar. Tudo depende do que nós falamos. É muito sério, não é? Então vamos aprender a falar as coisas corretamente. Outro versículo aí que fala a respeito da nossa boca ser uma fonte de vida ou de morte, de bênção ou maldição. Tiago, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: de uma só boca procede bênção e maldição. Simples, né? Tá aí a referência bíblica e olha aí, ó. Tiago, capítulo 3, versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Tiago estava repreendendo aqueles crentes ali.
Aquele pessoal, ao mesmo tempo que falava bênçãos, falava maldições. Ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, louvavam a Deus, amaldiçoavam os homens. Isso aí era muito ruim. Então nós temos a prova bíblica de que muitas maldições que a gente tem na nossa vida é a gente mesmo que chama. De que maneira? Quando você começa a falar, estou doente, eu vou morrer, nada dá certo para mim, eu sou um fracasso, eu não aguento mais, eu estou desanimado, eu estou desanimada, isso não vai dar certo, e por aí afora vai. Veja, você está chamando essas coisas que você disse. Eu sei que às vezes o corpo da gente não se sente bem por um ataque maligno, né? Um ataque de enfermidade que o maligno tenta levantar contra a gente, mas a gente não pode concordar com os sentidos físicos. A Bíblia diz que nós devemos andar por fé e não por sentimento, não pelos sentidos físicos. Já vimos isso no vídeo anterior. Então vamos andar de acordo com a palavra de Deus. E se nós começarmos a falar o que a palavra de Deus diz, então nós veremos as bênçãos acontecendo. Quer ver uma prova disso? Provérbios capítulo 6, versículo 2. Vamos ver o que está escrito lá? Olha aí. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás enredado. Enredado quer dizer preso numa rede. Está amarrado. Você está ligado com o que as tuas palavras dizem, com o que os teus lábios dizem. Então, se os teus lábios dizem palavras de fé, confiança e vitória, você vai estar enredado, num bom sentido, com a vitória. Mas se os teus lábios só soltam palavras de derrota, palavras de doença, palavras de dor, palavras de dúvida, palavras de incredulidade, palavras de fracasso, palavras de miséria, você vai estar enredado nessas coisas todas. É terrível, não é? Então vamos corrigir o modo de falar. Vamos ver um outro texto bíblico que mostra como nós podemos, com as nossas palavras, com aquilo que sai da nossa boca, recebermos a bênção. Marcos capítulo 5, ali há a história daquela mulher que tinha hemorragia. Ela sofria com uma hemorragia há muitos anos, há 12 anos, estava morrendo. A Bíblia não diz o que ela tinha de doença, qual era a doença que aquela mulher tinha. Se era um mioma, um tumor, um cisto, né? A Bíblia não fala. Apenas diz que ela estava perdendo sangue e que ela também já havia gastado tudo que possuía com vários médicos e nada resolveu. Além de perder todo o dinheiro, ainda estava morrendo. E um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e sabe o que saía da boca daquela mulher? Leia comigo, Marcos 5, versículo 28, diz assim: porque dizia, aquela mulher dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Você viu o que saía da boca dela? Um dia, aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ouviu falar que ele era milagroso, que ele era poderoso, que ele era misericordioso. E ela começou a falar, se eu apenas tocar as vestes de Jesus, eu ficarei curada. O verbo dizia, quer dizer que ela constantemente falava isso. Ela não falava outra coisa. Ela não falava, eu vou morrer, eu vou morrer. Não. Ela não falava, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem. Não. Ela não dizia, eu estou doente, eu estou doente. Não. Ela só dizia, se eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Mesmo quando ela se sentia mal, devia estar anêmica, né? Perdendo sangue, devia estar com anemia profunda, fraca. Mas ela dizia, se eu tocar nas suas vestes, ficarei curada. Até o dia que Jesus passou por perto, ela foi engatinhando, porque estava tão fraca que ela não tinha força para ficar de pé. E ela tocou na barra das vestes de Jesus. E ela foi curada instantaneamente. O texto bíblico diz, até mesmo que no versículo de número 34, olha o que aconteceu. E Jesus disse para ela, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Veja, a fé daquela mulher curou ela. Mas por quê? Porque ela tirou o impedimento. Em vez de falar, estou doente, ela falava, se eu tocar nas vestes de Jesus, ficarei curada. Viu como é importante a confissão correta, como é importante a gente ter a palavra de Deus nos lábios? E existe um outro texto também em Marcos capítulo 11. Olha o que o Senhor Jesus ensina ali. Marcos 11. O Senhor Jesus ali ensinando os discípulos, e a nós também, que somos os discípulos
dos dias de hoje, disse o seguinte, Marcos 11, 23. Porque em verdade eu vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Olha o que Jesus disse. Ele falou assim, ó, se você disser a este monte. Aqui nós podemos entender como se fosse um monte figurativo, né? Um monte de muita gente pode ser uma doença, um monte pode ser uma situação financeira de miséria, uma perturbação, uma depressão, uma crise no casamento, né? Vícios na família, nos filhos, no marido, na esposa, eu não sei. Mas você pode dizer a esse monte, vício, levanta-te e joga-te no inferno. Ou você pode dizer, doença, sai da minha vida agora. Ou você pode dizer, perturbação, depressão, sai da minha mente em nome de Jesus e vai embora. Ou você pode até dizer, demônio, sai, retira-te e vai embora. Veja, Jesus falou que se você não duvidar no coração, mas crer naquilo que diz, aquilo que você diz vai acontecer. Por que tem pessoas que elas até mandam o diabo sair, mas ele não sai? Porque às vezes as pessoas falam da boca para fora, apenas da boca para fora. E elas falam às vezes até mesmo crendo, mas no momento elas creem. Então elas falam, diabo sai. Dali a pouco, aparentemente o diabo não saiu. O que elas dizem? Ah, não adiantou. Quer dizer, ela mesma bloqueou a fé e o demônio acaba voltando. Então tem que ter muito cuidado com o que é falado. Mas nesse texto aqui é dito que se você realmente disser algo e acreditar naquilo que você disse, assim será feito com você. Meu amigo e amiga, a importância da nossa confissão é muito grande na nossa vida de fé. Aquilo que você fala é aquilo que você acaba acreditando. Então, de tanto falar, está doente, de tanto falar que não aguenta mais, de tanto falar que não vai dar conta, de tanto falar que vai morrer, muitos morrem cedo mesmo, de tanto falar que essa vida é ruim, que nada tem jeito, que nada dá certo para você, você no seu coração acaba acreditando naquilo. Provérbios fala isso. Provérbios fala isso, o coração se farta do que a boca diz. Então muitas pessoas acabam de tanto falar coisa errada, tendo fé naquilo ali, infelizmente é aquilo que elas vão ter. Como Jesus falou, seja feito conforme a sua fé. Jesus falou aquilo para 2 cegos, mas falou no bom sentido, né? Se a fé de vocês é que eu posso curá-los, então vocês estão curados. Mas também serve no mau sentido. Quer dizer, se você crê que está doente, você vai ficar doente. Se você acredita que você não vai conseguir, você não vai conseguir. E você vai sempre falar dessa maneira. Então aprenda a fazer a confissão correta. Confesse a palavra de Deus, confesse as promessas do Senhor. Tá? Por exemplo, a Bíblia tem um versículo que diz assim, digo fraco, sou forte. Olha o que Deus manda fazer. Diga. Está se sentindo fraco? Não importa. Mas não diga que está fraco. Diga, sou forte. É orientação bíblica. Porque à medida que você diz sou forte, no começo você nem sente que é forte, mas está dizendo. Dali a pouco você começa a sentir aquela força vinda de Deus, porque você está chamando à existência aquela força que não existe. Diga a palavra de Deus com relação à cura. Ele mesmo, ou seja, o próprio Senhor Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores, as minhas doenças e pelas suas feridas eu estou curado. A Bíblia fala isso, lá em Isaías 53, lá em Mateus 16, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nunca mais diga, esse homem não tem jeito, esses filhos não tem jeito. Como dizem as pessoas, né, repetindo aquele ditado do mundo, pau que nasce torto, morre torto. Você fica falando essas coisas? Pois é isso que você vai ter. Nenhum resultado bom, só resultado ruim. Muda a tua confissão, faça a confissão certa de fé. Isso faz parte da vida do crente. O crente tem que estar com a boca cheia de bênção. Se não tiver com a boca cheia de bênção, falando as bênçãos, elas nunca vão acontecer. Você nunca vai ter nada além do que a sua boca fala. A sua fé nunca vai crescer além da sua confissão. Entendeu? Enquanto você não abrir a boca e falar a coisa certa, essas coisas certas não vão acontecer. Aprenda isso pela palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração? Então, se você quiser pegar um copo com água, pode dar uma pausa no vídeo e vá pegar a sua água. Se você está ouvindo pelo rádio, não dá tempo de pegar água, né? Não tem importância. Faz a oração agora mesmo aí. Vamos falar com Deus então? Para que Ele possa ajudar você a ser uma pessoa que faça sempre a confissão correta, porque Ele pode te ajudar. O Espírito Santo vai te fazer lembrar.
Ele vai te fazer lembrar das palavras que você aprende da Bíblia, que você escuta das pregações e você vai então falar a coisa correta, tá bom? Só que a hora que o Espírito Santo te fizer lembrar, fala, não segura, tem que falar. Não é pensar, é falar, pronunciar palavras, tá bom? Vamos orar então? Pai Celeste, Pai amado, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o Senhor para todo sempre, porque o Senhor é aquele que nos ensina pela tua palavra qual deve ser o nosso proceder, a nossa atitude, o nosso pensamento, mas também as nossas palavras. Pai, o Senhor nos ensinou neste momento, através dessa mensagem. Então, Pai, que essa pessoa que ora comigo agora, que ela, a partir desse momento, tenha sempre uma confissão de vitória na sua boca, segundo a palavra do Senhor, conforme o Senhor orienta nas tuas promessas e na tua palavra. Pai, que essa pessoa agora seja curada, liberta, abençoada, que ela receba o seu milagre, porque ela é o que a tua palavra diz que ela é. Se ela aceitou Jesus, uma filha de Deus, com direito às bênçãos do Senhor. Pai, faz um milagre nessa vida, na família dessa pessoa. Essa pessoa que pede por um trabalho, essa pessoa que pede pela sua libertação, essa pessoa que pede pelos filhos, pelos pais, essa pessoa que está sofrendo devido a uma crise sentimental, meu Pai, arranca desse coração, mas arranca pela raiz esse sentimento que faz essa pessoa sofrer. Liberta essa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, te peço, abençoe esse copo com água, o qual nós recebemos pela fé, consagrado, santificado, abençoado, e eu tenho certeza, Pai, que no uso pela fé desta água, essa pessoa também verá a bênção do Senhor. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, fizemos a oração. Beba da água, assista esse vídeo de novo, não esqueça de transmitir esse vídeo para outras pessoas, compartilha ele, né, nas suas redes sociais aí, podendo, manda para as pessoas. Vai ser muito útil. São lições práticas, gente. A Bíblia ela é um manual de instruções para a gente aqui na Terra. Se a gente seguir o manual certinho, tudo vai dar certo. Agora, se fica saindo da palavra, não pratica a palavra, né? Fica fazendo coisa, a Bíblia diz, mas eu penso diferente. Bom, aí é problema seu, né? Mas aqueles que querem andar conforme a palavra do Senhor escrita na Bíblia, esses se darão sempre bem, serão sempre bem-sucedidos. Foi isso que Deus falou para Josué, se ele quisesse ser bem-sucedido, né? Josué, anda na minha palavra, não é para desviar nem para um lado nem para o outro, é na minha palavra, para que você seja bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que você ande. Que seja assim com você também. Deus abençoe grandemente a todos vocês, até a próxima.